Olá! As regiões do Jardim Santana e dos Diques contam há 30 anos com o trabalho da Associação Nazarena Assistencial Beneficente. As mais de 600 crianças e adolescentes que frequentam as duas unidades do projeto desenvolvem atividades socioeducativas no contraturno escolar, o que as tira da rua e permite que, através de ações socioeducativas, elas criem autonomia, descubram suas capacidades e potencialidades. Para conhecer os detalhes desse trabalho reconhecido na cidade de Campinas, o programa Espaço Aberto de hoje recebe o presidente Osvaldo Bueno, a diretora Márcia Regina da Silva. A entidade também administra parte das nave-mães da cidade de Campinas e para contar como que funciona essa atuação, a gente recebe também a Alessandra Neves, ela que é diretora da nave-mãe João Calmon. Você está na TV Câmara Campinas, nossa transmissão acontece em sinal aberto pelo 61.3 em UHF Digital, pelo canal 4 da NET e você nos assiste ainda pelo site campinas.sp.leg.br. Gente, obrigado pela presença, Osvaldo, Alessandra, Márcia. Nós lembramos que essa é a 50ª edição do programa Espaço Aberto e a gente tem a honra de apresentar um trabalho de 30 anos na cidade de Campinas, depois de contar tantos outros trabalhos aqui no programa Espaço Aberto. Osvaldo, eu começo com você. Quando se pensou em criar na cidade de Campinas, claro que muito provavelmente você não está há 30 anos à presidência do ANA, mas como que surgiu a ideia de se montar um trabalho para acolher as crianças em contraturno escolar? Em 1985, um grupo de pessoas ajudava algumas famílias para os pais trabalharem e esse grupo ficava com as crianças para os pais poderem trabalhar. Esse grupo desistiu desse trabalho e aí uma organização internacional chamada Compassion, que era presidida pelo senhor Dercy, ele convidou o pastor Aguiar da Igreja do Nazareno para ver esse trabalho que estava sendo desfeito. E nesse momento eles assumiram esse projeto. Então eles fundaram a Associação Nazarena Assistencial em 1985. E a partir disso a gente tinha 12 crianças. A gente começou a fazer o trabalho, um trabalho envolvendo a comunidade da igreja. De final de semana eles iam para lá para aumentar a sala, aumentar a cozinha, aumentar banheiro. E a necessidade do bairro era muito carente naquela época. Então eles foram crescendo e hoje a gente tem um prédio próprio na faixa aí de 700, 800 metros quadrados, tem quadra e a gente atende hoje 285 crianças. Isso em uma das unidades? Isso na primeira unidade do ANA, né? Há 8 anos atrás nasceu assim um sonho da gente ampliar esse projeto numa outra região carente da cidade, então nós conseguimos, através da Prefeitura Municipal de Campinas, o uso de um terreno, né, de uma área institucional, para fazer a segunda unidade. E hoje nós já inauguramos ela faz um ano e atendemos 350 crianças de 6 a 16 anos. São mais de 600 crianças, São mais de 600 crianças do ANA nessa faixa etária. E há 6 anos atrás a gente entrou numa licitação pública, a convite do prefeito na época, para administrar uma nave-mãe, que é a Pierre Weil. Nós temos lá em torno de 440 crianças. E o ano passado também eles nos convidaram para administrar uma outra, que é a João Calmon, que nós estamos lá com 540 crianças. São mais de 1.500 crianças que vocês administram direta e indiretamente. Mais direta do que indiretamente. 1.640 crianças. Caramba, é muita gente. Márcia, quando vocês optaram por fazer esse trabalho em duas regiões carentes de Campinas, vocês analisaram alguns detalhes. Elevado uso de consumo de álcool, insuficiência de vagas na cidade de Campinas para essas crianças ficarem durante o contraturno e também receberem aquela educação básica, a insuficiência de programas sociais que pudessem acolher essas crianças, violência doméstica, alcoolismo. Como que é a prática diária, apesar de você ser uma diretora administrativa, mas que está à frente de um corpo todo aí de funcionários, como que é na prática lidar com crianças que saem de situação de vulnerabilidade? O que isso significa na prática? Olha, é bastante significativo, porque é a oportunidade que nós temos de realmente oferecer para essas meninas e meninos melhores condições, fortalecimento dos vínculos familiares, né?
O nosso serviço é um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos e nós temos atividades como rodas de conversa, contação de história, mas que é os do CPV, que é Crescendo para Vencer, que atinge as crianças de 6 a 10 anos, e o MQV, que é Mais que Vencedores, que é crianças de 11 a 14 anos e 11 meses. E dentro desses dois programas nós temos várias atividades, né? São atividades como rodas de conversa, nós temos a educação física, hoje nós temos o balé, nós temos um professor de música, iniciação musical, teclado, informática, artesanato. E nós oferecemos para esses meninos e meninas a oportunidade deles saírem do projeto e poder dar continuidade numa vida normal, devido à violência do bairro, à vulnerabilidade que eles estão expostos, né? Então, muitos são abusados sexualmente, são maltratados pela família. E, em conjunto com essas crianças, nós desenvolvemos também um trabalho com as famílias, né? Então, nós temos reuniões diárias com as famílias, nós temos o serviço social que faz as visitas, nós temos o atendimento psicológico, temos uma parceria com a rede do São Quirino, né, e com a rede do CRAS do Nelson Mandela na região do DIC, onde nós podemos, assim, a gente se reúne para encontrar estratégias para ajudar essas famílias na educação dessas crianças, né, no fortalecimento desses vínculos. Oswaldo, qual que é a preparação que uma equipe tem que ter para lidar com 1.500 crianças em situação de vulnerabilidade? Quando a gente fala de uma criança que é abusada dentro de casa e que vai para uma entidade onde ela tem a liberdade de falar daquele problema, de ser acolhida e de ser ajudada, qual que é o preparo que vocês têm que ter para lidar com isso? Então, ali é o seguinte, a gente tem cada pessoa na sua área, né? Então, nas duas unidades nós temos um assistente social e temos psicólogas. Então, quando o monitor ele está na sala fazendo um trabalho e a gente vê que tem alguma coisa diferente, a gente encaminha para assistente social para fazer a visita na casa, levantar os dados. E nesse caso de abuso, ela vai fazer um trabalho com a psicóloga. Vocês atendem dois grupos, né, Márcia? Quando a gente fala de um grupo para crianças de 6 a 10 anos, quais são as maiores dificuldades, as maiores demandas que crianças de 6 a 10 anos apresentam para vocês? Olha, a maior demanda é a questão da criança conseguir expressar aquilo que está acontecendo dentro de casa, porque ela tem muito medo. O adolescente fala com mais facilidade. Agora, a criança, sempre que ela conta alguma coisa, que ela traz uma dificuldade, é o medo da repreensão da família, né? Mas, assim, no dia a dia, o trabalho nosso pedagógico, nós não encontramos nenhuma dificuldade, a não ser a falta de apoio da família. Isso a gente é algo que a gente luta constantemente, porque as famílias, muitas vezes, elas colocam a criança no projeto, mas elas não querem fazer parte do projeto. Então, essa é a maior dificuldade. Que é de total responsabilidade do ANA assumir a educação e então, a nossa maior dificuldade é com as famílias. Com as crianças é bastante tranquilo. Por que tem sido tão difícil, Oswaldo, essa desestruturação familiar hoje em dia? A gente tem visto, primeiro que a gente fala de crianças em situação de vulnerabilidade, nem sempre se trata de responsabilidade dos pais. Às vezes os pais têm que trabalhar o dia todo, tem 2, 3 empregos e o filho acaba ficando em situação de rua. Mas quando a gente fala dessa falta de envolvimento, de diálogo e de parceria dentro de casa, por que a situação chegou nesse ponto hoje? Olha, a região que a gente atua é uma região muito carente. Então, normalmente, hoje a gente já vê o lar de uma classe média alta já desestruturado. Agora, você imagina numa área carente, onde as pessoas têm a falta de recurso. Então, a maioria das crianças, a maioria das famílias que têm crianças são desestruturadas. Então, ou a criança mora só com a mãe, ou mora com a avó, ou às vezes mora com o pai, mas é muito difícil. Aí entra o alcoolismo. A maioria das pessoas está envolvida com álcool ou droga. Então, não tem base nenhuma para dar para essas crianças. Então, no ANA, assim, os nossos funcionários eles são treinados, são capacitados para realmente tratar essas crianças com amor. Então, ela sente uma diferença muito grande nesse tratamento que ela recebe lá.
Nós não estamos preocupados assim, em ensinar, em capacitar essas crianças no sentido assim dela da teoria, mas a gente está no sentido de ganhar o coração da criança, ela receber esse amor. Tanto é que se vocês vão lá fazer a filmagem, você vai ver como as crianças são recepcionadas. E na casa delas não são, elas não recebem um abraço, não recebem um carinho, não têm atenção. Então elas têm uma paixão muito grande para estar no projeto. E a gente tem uma certa deficiência porque nós não conseguimos atender todas as crianças que querem estar no projeto. É um sonho então, aumentar isso para... Então, lá no Jardim Nilópolis a gente não tem como aumentar, o espaço físico é restrito. Agora no DIC 4 a gente tem, mas é uma parceria que a gente faz com a prefeitura, então depende de verba municipal também para a gente poder aumentar o atendimento, tá? Quando a gente fala, Márcia, que hoje falta um pouco de carinho dentro de casa, quando o Oswaldo fala que essa criança não vai em busca só de educação, mas ela vai em busca de amor, a gente também está falando de uma busca por limites. A gente sabe que hoje os pais têm muita dificuldade de impor limites para os filhos, né? Eles buscam o não dentro do Ana? Sim, eles buscam isso e a gente percebe que isso é bastante importante. Quando você diz para ele não pode, ele sempre questiona. Aí nós, assim, temos toda a equipe de educadores, né, que tem esse trabalho com as crianças mais diretamente e explica o porquê do não pode, né? E aí a criança acaba entendendo. Então, ele acaba ajudando o colega, quando o colega está fazendo algo que não pode, ele mesmo fala, olha, não pode, a tia falou que não pode. Então, para eles isso é muito importante e nós temos esse retorno da família. Ah, o meu filho entrou aqui e ele fazia isso e agora tudo ele fala, não, não pode. Então, as crianças acabam até corrigindo os pais. Então, nós temos muitas famílias que hoje têm uma estrutura diferenciada por conta do atendimento que nós fizemos com as crianças e adolescentes, né? Então, a família se transformou. Então, isso para a gente é muito gratificante, né? Poder saber que a gente a gente plantou uma sementinha e que essa sementinha está sendo regada. Então, eles vão sim em busca desse não. Porque hoje está tudo muito permissivo, né? Então, eles acabam aceitando isso e se transformando mesmo. É algo assim, eu sou apaixonada pelo projeto, né? Então, assim, é algo que você vê que faz toda a diferença, né? Então, você sai dali e você fala assim, nossa, missão cumprida, né? Conseguimos, estamos conseguindo, mas é um desafio. Essa é a sensação que você tem também, Alessandra, dentro de uma nave-mãe? Vocês também estão situados em um bairro de uma região onde tem crianças em situação de vulnerabilidade. A sensação é a mesma de convívio? A creche é um pouco diferente porque eles passam 10 horas do dia dentro, né, dos nossos cuidados. Então, muitas vezes a família não tem aquele tempo, né? Nós pegamos crianças a partir de 4 meses até 5 anos e 11 meses. Então, toda aquela questão do ensinar os cuidados de higiene, tirar a fralda, ensinar a ir no banheiro, ensinar a se alimentar sozinho, isso acaba passando para a gente, que a família não tem esse tempo com a criança, né? E a criança a gente percebe. Hoje, principalmente, eu vejo que uma grande dificuldade é que nós estamos cuidando dos filhos de uma geração que não foram educados com o não. Foi na época do que não podia falar não para o filho. Então, nós temos adolescentes que estão com filhos na creche hoje e não sabem como educar. Então, a dificuldade que a gente sente é isso. As crianças, elas estão em busca do não, do limite, e elas acabam vendo isso como amor. Quando a gente vê uma criança fazendo algo errado, vai lá, educa, diz não, ensina, né, coloca limites, ela com certeza ela retribui isso com carinho, porque ela vê isso como um cuidado, uma atenção que nós estamos tendo com eles. E a família também percebe isso. E acaba ficando para vocês a responsabilidade de formar uma nova geração, que são essas crianças que vão crescer agora. E também trabalhar com essa geração de pais que estão aí, que muitas vezes eles chegam, a gente percebe que a criança está com um comportamento diferenciado, chama a mãe e fala, olha, eu não sei o que eu faço. A criança às vezes tem 2 anos e é ela que dita a regra dentro de casa. Então, também tem esse trabalho com a família, da gente chamar a família, conversar, acompanhar,
né? Então, vai além das paredes da sala de aula, da creche. A gente também acaba participando da vida das famílias, né? Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje, na 50ª edição do nosso programa, a gente recebe o ANA, que é a Associação Nazarena Assistencial Beneficente de Campinas, que já atua há mais de 30 anos em regiões diferenciadas aí de situação de vulnerabilidade na cidade. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto e estamos na 50ª edição do programa. Hoje eu recebo a Associação Nazarena Assistencial Beneficente, o ANA. A entidade já atua há mais de 30 anos na cidade de Campinas, ajudando famílias em situação de vulnerabilidade. E para discutir esse trabalho, está aqui no nosso estúdio o presidente, o Oswaldo Bueno. Eu também recebo a Márcia Regina Silva, ela que é diretora administrativa da entidade. E também está com a gente a Alessandra Neves. Ela é diretora da Nave-Mãe João Calmon, que também é administrada pelo ANA aqui na cidade de Campinas. Alessandra, quando o ANA surgiu, uma dos pontos que eles detectaram para escolher os lugares onde abrigariam os seus projetos seria a falta a insuficiência de vagas na cidade de Campinas. Quando se pensou numa gestão pública em se criar as naves-mães, foi como uma alternativa para a falta de vagas. E hoje a falta de vagas continua permeando a cidade de Campinas. Você consegue acompanhar de perto? É visível para você que ainda existe um déficit muito grande de vagas em creche de Campinas? Existe, a prefeitura tem trabalhado muito para amenizar, mas assim, principalmente a região onde nós estamos, que é a região sudoeste, ela tem crescido demais, né? A migração para essa região é muito grande. Então a demanda, por mais que a gente tente supri-la, né, ela sempre está crescendo. Então diariamente nós temos o cadastro contínuo das crianças, então diariamente são famílias nos procurando, famílias novas nos procurando para fazer esse cadastro. Então a lista de espera hoje, ela é grande, né? Você sabe dizer um número? Olha, eu acho que entre 4 a 6 mil crianças na lista de espera. Eu não tenho o número exato. Só para a região de vocês? Não, Campinas todas. E Oswaldo, para vocês, existe lista de espera para entrar crianças no projeto da ANA? Também. Nós temos mais de 100 crianças na lista no DIC 4 e aqui nós estamos limitados por espaço, nós não temos vaga. Esse ano nós fomos obrigados a aumentar 15 crianças, porque a prefeitura viu a real necessidade e aí nós tiramos o nosso administrativo que estava alocado nesse prédio, viemos para um local que a igreja nos cedeu. Então a parte administrativa hoje está fora. E aí essa sala administrativa nós colocamos mais uma sala para atender essas crianças, que aumentou esse ano. Vocês, como a parte administrativa aí que está à frente aí de um trabalho como o ANA, o que pensam a respeito dessa falta de vagas na cidade de Campinas? Qual que é o tamanho da preocupação que vocês têm vendo essa demanda aí de 6 mil crianças fora? Qual que é a preocupação com isso, Oswaldo? Olha, isso eu acho que é uma preocupação de todos nós, tanto da administração pública como das ONGs, né, que trabalham com criança. O nosso coração está nisso. Então a gente fica assim, de uma certa forma, triste, chateado por não conseguir atender, mas eu sei que é uma luta constante para que reverta essa situação. Tanto é que nós vamos administrar mais 2 nave-mães, já teve a licitação pública, nós vamos administrar mais 2 nave-mães, nós vamos, talvez no final de maio, a prefeitura deve inaugurar Porto Seguro, que nós vamos administrar, e depois tem a outra, São José também, na mesma região do DIC, e eu sei que eles estão empenhados em inaugurar outras que está no projeto, mas como isso vai recurso, licitação, é uma coisa demorada, mas eu creio que se continuarem com essa mesma ideia de resolver a situação, dentro de uns 2 a 3 anos, Campinas vai ficar assim, com atendimento nessa área de 100%. Márcia, na prática, qual que é a atuação do ANA dentro das naves-mães? Vocês cuidam da educação, cuidam do cuidado com essas crianças, como que é a administração disso? Na verdade, assim, nós atendemos de 6 a 14 anos e 11 meses
Então, nós não temos nenhum programa dentro da Nave Mãe, né? Então, o ANA só administra a Nave Mãe, mas a ONG ANA, o nosso Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, não tem nenhuma prática com as crianças da Nave Mãe. São projetos separados. É mais uma questão administrativa. Isso. E na prática tem funcionado essa administração? Tem dado muito certo. Nós temos visto um reconhecimento dos pais, os pais têm gostado do trabalho, né? Nós temos no ANA uma gestão aberta e transparente, então os pais participam, o conselho de escola ele é muito ativo na escola, né? Os pais a qualquer momento que nos procuram, não tem agendamento para falar com o diretor, eles nos procuram, eles são atendidos, a gente tenta resolver ao máximo os problemas de imediato. E a nossa parceria com a prefeitura é muito grande também. Então, a gente tem recebido da prefeitura uma supervisão, um respaldo muito grande, uma ajuda grande. Então, é um projeto de parcerias mesmo. Então, tem dado certo. Hoje, nós estamos com 23 naves, né, em Campinas, 4 em fase de construção e 17 em funcionamento. E eu acredito que o projeto são para mais 4 naves, né? O projeto agora era de 8, foram construídas 4 e tem mais 4. Então, eu acredito que a prefeitura, o poder público tem procurado suprir essas necessidades. Mas, como eu falei, é uma necessidade que cresce a cada dia. Né? Então, a cada dia a gente tem percebido, eu acho que aí entra toda uma questão também de política, saúde, né? Então são todos os departamentos públicos que estão envolvidos nessa questão. E o crescimento da região também, muitos empreendimentos imobiliários na região, então contribui para esse crescimento da necessidade da vaga na creche. Para a gente entender a Nave Mãe, funciona assim, a prefeitura constrói o prédio da Nave Mãe e aí ela dá o recurso na mão de uma entidade que administra isso. A Nave Mãe. Os funcionários são da prefeitura ou são da entidade? Todo o espaço, o terreno, a construção, tudo é da prefeitura. O mobiliário, então tudo, a alimentação é do SEASA, é controlado, então tudo é da prefeitura. E a prefeitura, ela dá uma verba anual para a ONG, que vai administrar a questão, são os recursos financeiros e humanos dentro da creche. Então, nós somos, todos os funcionários da Nave Mãe são funcionários do ANA. Nós não temos nenhum vínculo empregatício com a prefeitura, mas respondemos a tudo para a prefeitura. Então, toda a questão, projeto pedagógico, não difere em nada das creches da rede. Tudo é fiscalizado e prestado contas trimestralmente, tanto da parte pedagógica como financeira e administrativa para a prefeitura. Agora a gente está falando de uma prestação de contas financeira e administrativa, Oswaldo. É um desafio muito grande. É legal você participar, se envolver e ter essa responsabilidade de administrar 4, que vocês passam para 4 Nave Mães agora. Mas a prestação de contas e a transparência que se tem que ter numa administração dessa é muito grande, né? É uma responsabilidade. Sim, a responsabilidade é muito grande, porque a gente ouve falar de muita instituição recebendo dinheiro e não prestando conta. No nosso caso, o ANA ele sempre foi muito transparente e a nossa conta, a nossa diretoria tem um conselho fiscal que faz uma auditoria trimestral na conta. E com essa parceria com a prefeitura, se a gente não tem a prestação de conta 100% correta dentro do mês, ela não libera a verba do mês seguinte. Então, é muito transparente. Agora, é uma responsabilidade muito grande. Dá muito trabalho essa parte administrativa. Mas eu não vejo que possa ser de outra forma para evitar que haja brecha de manipulação, de uso indevido desse dinheiro. Vocês também recebem alimentação do SEASA hoje? Também. Tanto a ANA quanto a Nave Mãe recebe alimentação da prefeitura através do SEASA. Agora, há um tempo atrás, a prefeitura criou, então, essa terceirização aí que eles chamam Sim. dos serviços, né? Começou com a educação, passando para as ONGs aí atuarem, administrando dentro da educação e agora se cogita a possibilidade de que isso aconteça dentro da saúde, dentro da pasta de esportes. Está havendo um pouco de resistência, um pouco de manifestação, os servidores públicos ainda são contrários, sindicato, mas
Pelo que a gente ouviu na prática da Alessandra, tem funcionado isso? Para vocês essa visão é a mesma? Vale a pena envolver as organizações sociais na administração do corpo da prefeitura? Sim, a prefeitura, o que acontece? Se ela fosse fazer tudo isso, ela já está inchada administrativamente. Se ela fosse fazer por conta própria, eu acho que seria insuportável ela conseguir manter. Então, você veja bem, hoje, o que ela gasta com uma nave-mãe, o custo dela é 1/3 do que se ela fosse fazer uma administração direta com relação a funcionários e ao gasto que ela tem. Então, para o governo é muito bom. Para nós, como ONG, a gente não teria condição de fazer um prédio no valor de 3 milhões para atender. Então, para nós é bom isso. Mas, por outro lado, nós não ganhamos nenhum tostão. Aliás, nós ganhamos muito trabalho. É uma coisa que tem que ser assim, do coração. A pessoa tem que amar o próximo, ter esse desejo de ajudar o próximo. Então, você faz por isso. Porque você não tem benefício nenhum. Vamos dizer, a ONG não recebe nada. Aliás, a gente tem um orçamento super apertado para poder manter a coisa funcionando. Tanto é que agora nós estamos com uma reforma, porque o Ministério do Trabalho atuou uma empresa e a empresa resolveu investir no ANA. Então, nós estamos lá fazendo as melhorias com esse dinheiro que veio do Ministério Público também na área do trabalho. O que motivou o ANA, além de ter a responsabilidade de já ter a responsabilidade de administrar 2 unidades, o que motivou a assumir 2 licitações para administrar mais 2 nave-mães e ficar aí com mais de 1.500 crianças para cuidar, Oswaldo? É um objetivo mesmo de ajudar essas famílias? O objetivo é ajudar. A gente não esperava estar administrando 4 nave-mães. Mas o ANA, nesses 6 anos de administração da PR, ela tem sido a que melhor administra a nave-mãe em Campinas. Então, há uma pressão da secretária de Educação e do pessoal da Prefeitura em que a gente assuma, porque nós, além da nossa prestação de contas ser 100% transparente, nós não damos trabalho. Tudo que eles pedem, assim, a nossa nave é que entrega em dia a documentação. Então, para eles, há uma certa facilidade para trabalhar com a gente. Então, se eles pudessem dar todas as naves-mãe para nós, eu acho que eles fariam com certeza. Isso, mas também não é legal, porque, lógico, tem outras ONGs também muito boa, competente, que faz um trabalho bom também. E isso tem que ser distribuído para todos. Agora, para nós, de uma certa forma, é cansativo. A gente faz por amor mesmo. E também eu não faço sozinho. Eu tenho uma equipe com mais de 20 pessoas. Então, cada um cuida de uma área. O corpo diretor de vocês tem mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas. Então, a gente se reúne praticamente mensalmente e aí a gente vê o que cada um, a responsabilidade de cada um, como que está, um ajuda o outro e a gente consegue fazer essa administração. E na questão de funcionários, de quantidade entre educadores, pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, a equipe de vocês tem quantas? 140. Funcionários. E é suficiente 140 funcionários para administrar essa leva toda de crianças e adolescentes? 140 no total, né? Os educadores, diretora, a cozinheira, a faxineira, fora a diretoria. A diretoria nós somos em 20, mas a diretoria é separado do corpo. E esse corpo de 140 são funcionários do ANA, tá? Realmente é suficiente, tá? À medida que, porque a nave-mãe, ela depende da quantidade de criança. Para cada 10 crianças, vai um monitor? Depende da faixa etária, né? Nós trabalhamos crianças até que são divididos em agrupamentos, né? Depende do quanto elas pegam fogo juntas. Exatamente. Depende da faixa etária, eu tenho para cada 8 crianças, um adulto. Numa segunda faixa etária, cada 12 a 14 crianças, um adulto. E os maiores, né, de 3 a 6 anos que ficam meio período, aí eles têm um professor na sala. Então, a cada criança, a gente trabalha por per capita. Então, a gente tem um problema muito sério em Campinas, que são as ordens judiciais. As crianças que acabam superlotando a creche, porque você libera um número de vagas no início do ano. E aquelas crianças que ficaram na lista de espera, os pais entram
através da Vara da Infância e Conselho Tutelar, eles requerem judicialmente a vaga e conseguem essa vaga. Então, a gente precisa colocar essa criança dentro da creche, onde cria uma superlotação. E aí, conforme vão aumentando os números de crianças, nós vamos fazendo novas contratações para trabalhar dentro da resolução que permeia o número de crianças para adultos. Existe, então, uma organização hoje para suprir isso, para que não exista queda no atendimento por conta dessa quantidade excessiva de crianças? Diariamente, nós abrimos os portões às 7 horas da manhã, até das 7 às 7h30 as crianças entram. 7h30, quando fecham os portões da creche, a gente sai fazendo a contagem de quantas crianças nós temos na creche e quantos adultos, porque diariamente você lida com falta de funcionários, mas a gente nunca trabalha com um número a menos de pessoas, sempre a mais. Então, se aumenta o número de crianças por novas matrículas, automaticamente é aberto um processo seletivo e um novo funcionário entra para estar ajudando na equipe. Mesmo porque vocês estão na lida com crianças de 4 meses de idade, é uma responsabilidade muito grande, né, Oswaldo? Você não pode falar, não, são 5 bebês numa sala e uma monitora dividindo Exatamente. Você imagina numa sala de bebês com 28, teoricamente, porque com as ordens judiciais você acaba dobrando esse número de crianças. Existem hoje salas com 28 bebês? Isso. O limite da sala são 28 bebês e a cada 8 bebês um monitor cuidando e mais o professor, né? Então você imagina 30 bebês, 28, 30 bebês juntos numa sala. Então não tem como você trabalhar com o recurso humano abaixo do limite. Você tem que trabalhar acima. Né? Então, a gente tem muito cuidado com isso, porque é o que eu sempre digo, trabalhar com criança, né, é diferente você trabalhar no escritório, hoje não deu para fazer aquilo, deixo ali nas pendências do dia, criança não tem pendência do dia. É fralda, é alimentação, tudo, é atenção, o cuidado, atividade. Né, o brincar, essa fase é terrível, a questão das mordidas, porque nenhum pai entende que é normal nessa idade o filho ser mordido pelo outro amiguinho, né? Mas é muito difícil, porque eles estão, e nós não trabalhamos com berço. Nós, desde os 4 meses, a criança já começa a ser estimulada, então eles estão ali para aprender. As mães, no fim do dia, elas falam, nossa, meu filho chega em casa morto de canseira, é banho e cama, porque eles estão em atividade o dia todo, né? Então, desde os bebezinhos de 4 meses, às vezes as mães falam, nossa, mas meu filho não vai ter berço? Fala, não, aqui ele vai ser estimulado, tem o tapetinho de estimulação, né? Então, o dia todo eles estão em atividade e essa atividade ela tem que ser monitorada o tempo todo, a cada segundo. Voltando à discussão que a gente estava falando da administração das organizações sociais dentro da educação e essa possível ampliação para outras pastas na cidade de Campinas, o que seria do atendimento de todas essas... A gente está falando de 6 mil crianças fora de creche, de crianças dentro de creche, se não fosse o apoio de organizações sociais junto à educação? Eu acho que não teria. Como o Oswaldo falou, eu acho que o poder público hoje não teria condições de estar atendendo essas crianças, né? Então, eu acho que o projeto Nave Mãe veio especialmente para isso, não para ser um rival do funcionalismo público, como no começo nós tivemos muita resistência, né, em relação a isso. Hoje, principalmente o setor de educação, que é onde eu atuo mais, as pessoas já estão vendo com outros olhares, né? Os próprios funcionários da educação já estão vendo com outro olhar a Nave e estão vendo que nós estamos aqui para andar para a passo, não para destoar ou para fazer um trabalho diferenciado. Existe muito mito em cima da Nave Mãe ainda por pessoas que não conhecem o trabalho, né? Mas é um trabalho totalmente igual ao que é feito na rede pública, nas escolas da rede, né, que são administradas diretamente pela prefeitura. Esse é o programa Espaço Aberto. Hoje a gente está recebendo Ana, a Associação Nazarena Assistencial Beneficente, que atua há mais de 30 anos na cidade de Campinas. Vamos a um breve intervalo e já voltamos para o último bloco. Até já. Estamos de volta, esse é o programa Espaço Aberto, o último bloco da 50ª edição do nosso programa, que hoje recebe o ANA, que é a Associação Nazarena Assistencial Beneficente,
Para discutir aqui no nosso estúdio os trabalhos dessa entidade que atua na cidade de Campinas há mais de 30 anos, eu recebo o presidente, que é o Oswaldo Bueno, a Márcia Regina Silva, ela que é diretora administrativa da entidade, e também está com a gente a Alessandra Neves, ela que é diretora da nave-mãe João Calmon, que também é uma das nave-mães que o ANA administra aqui na cidade de Campinas. Antes de abrir esse terceiro bloco, a gente vai ouvir um breve testemunho do vereador Antônio Flores. O vereador tem um envolvimento direto e indireto com a entidade, fez aí um projeto de lei para reconhecimento de órgão de utilidade pública, ajudou junto à prefeitura o segundo terreno para segundo prédio aí do ANA na cidade de Campinas, e ele quer dar um depoimento para a gente do que significa a entidade para os trabalhos da cidade. Nós vamos assistir ao depoimento e já voltamos para o estúdio. A Associação Nazareno Assistencial, ligada à Igreja do Nazareno, ela vem desenvolvendo um trabalho brilhante nos últimos 20 anos, cuidando de crianças carentes, e pela relevância do seu trabalho e pelo cuidado, tem levado ela até a assumir tarefas maiores. Tem uma diretoria pelo presidente Oswaldo Bueno, que vem dirigindo com maestria, presta todo o serviço, toda a informação, toda a contabilidade para a Igreja do Nazareno e também para a Prefeitura, para os dois lados. Então, um relevante trabalho prestado pelo ANA. Quero aqui nesse ato parabenizar toda a diretoria do ANA, na pessoa do Oswaldo Bueno. Nós tivemos a felicidade de, nos últimos 15 anos, poder estar sempre liberando o alvará de uso da Associação Nazarena, porque sempre nos procuraram, e tivemos a felicidade também no mandato anterior, no governo anterior, juntamente com Oswaldo Bueno, de podermos conquistar o terreno para a construção do ANA 2, para atender uma população carente lá no Jardim Vista Alegre, Estamos de volta aqui para o estúdio. Oswaldo, vereador Antônio Flores teve aí um começo há muitos anos atrás de envolvimento com o ANA, fazendo o primeiro passo, que era um reconhecimento de órgão de utilidade pública. Para quem está nos assistindo entender, a Câmara cria um projeto de lei, passa pelo plenário, com aprovação aí dos 33 vereadores, em uma única instância, para reconhecer publicamente que a entidade é um trabalho sério e que pode começar a receber parcerias da Prefeitura para o desenvolvimento do seu trabalho. Esse foi um dos primeiros passos importantes para o envolvimento com o poder público do ANA? Sim. Hoje, se uma instituição não tem reconhecimento público, ela não tem como subsistir. Então, o primeiro passo é um certificado de utilidade pública municipal, estadual e federal. O ANA já tem os 3. E o vereador Flores, ele nos ajudou na questão desse projeto para aprovação na Câmara, para usar o terreno que era uma área institucional da Prefeitura de Campinas, lá no DIC, onde a gente fez a unidade. Esse projeto começou em torno de uns 10 anos atrás, e depois de uns 2, 3 anos com toda esse projeto de aprovação e o projeto de aprovação do prédio também. Aí nós inauguramos em outubro de 2013 e já estamos há 1 ano e meio trabalhando lá com as crianças no DIC 4. Agora, vocês estão em ano comemorativo, Oswaldo? Sim. Fazendo 30 anos. O que vocês estão preparando para comemorar os 30 anos de ANA? Então, em julho completa os 30 anos. Então, a gente vamos fazer uma festa comemorativa, vamos convidar toda a sociedade, a mantenedora, os pais, os funcionários, e vamos fazer um evento comemorativo dos 30 anos do ANA. O que tem de ações acontecendo com esses adolescentes e com essas crianças, Márcia, na entidade? Você falou que tem aula de esportes, educação física, artes, teatro, dança. O que tem? Eu vi algumas fotos na fanpage de vocês, de algumas apresentações musicais. O que está acontecendo de atividade para as crianças lá? Então, nós, de segunda a sexta, nós temos o programa, Então, acontece as aulas de informática. Nós estamos com um projeto novo, que é o projeto Kung Fu. Então, é uma parceria também com a Prefeitura de Campinas. Nosso programa de esportes foi até lá, gravar no ANA o Kung Fu. Isso, vocês gravaram no ANA 2, Então, existe essa parceria no ANA 1 e no ANA 2. Era um projeto de Kung Fu que funcionava no bairro e não tinha uma demanda de crianças. Pelo horário que ele funcionava, as crianças ou estavam no nosso projeto ou estavam na escola. Então, houve uma preocupação do líder desse grupo de estar nos procurando para saber qual era o nosso interesse em introduzir o Kung Fu na nossa organização.
E aí, depois de uma conversa, acertamos, eles acertaram com a Secretaria de Esporte e Cultura da Prefeitura e o projeto deixou de existir no bairro e veio para dentro do ANA. E nós temos, assim, as portas abertas para outras crianças do bairro que queiram estar participando. Então, hoje nós temos aí em torno de 200 crianças participando do Kung Fu. Temos também as aulas de música, que é a introdução musical, que tem o coral. E temos a iniciação do violão e do teclado. E as aulas de balé, nós temos também uma menor aprendiz que nos ajuda com o hip hop, com as crianças. É uma senhora que nos ajuda com o artesanato, né? Ela ensina os adolescentes a estarem fazendo pedrarias em chinelo, pintura em madeira. Então, acontece isso de segunda a sexta. Esse é o nosso programa. E na busca pelo envolvimento dos pais nas atividades dessas crianças, o que acontece? Vocês fazem palestras, reuniões? Como que vocês envolvem as famílias nas atividades das crianças? Então, as famílias são envolvidas através das reuniões. Nós realizamos reuniões bimestrais. Em cada uma dessas reuniões, nós trabalhamos um tema sobre a educação, sobre convivência e fortalecimento de vínculos dessa família. Temos um espaço para estar ouvindo essas famílias também, quais são as demandas que elas têm, para que a gente possa estar ajudando elas em relação aos filhos, né? E nós temos também uma parceria com a Prefeitura que também nos oferece algumas palestras educativas. Então, nós trabalhamos a questão da mulher, da valorização dessa mulher, que muitas vezes ela sofre violência doméstica. Nós trabalhamos a questão do abuso sexual para que os pais possam estar percebendo isso, a questão das drogas. Então, são N palestras que nós fazemos com os pais. E também trabalhamos um pouco da educação cristã, né, onde a gente apresenta para eles algumas alternativas, né, que a gente precisa ter uma fé em Deus, né. Nós não falamos de igreja, nós não falamos de denominação, mas as nossas crianças e as nossas famílias recebem também uma orientação cristã. Fica mais fácil, Oswaldo, quando a gente fala de fé, e quando a gente tenta dar algum tipo de educação cristã para essas crianças, acolher de forma mais fácil e tentar envolver essas famílias e até mudar a realidade que elas vivem hoje? Com certeza. Na minha época, a gente seguia os pais. Hoje, os pais dessas crianças normalmente não têm direção nenhuma para dar para elas. Então, na nossa instituição, nós temos um professor de educação cristã. Então, nós não pregamos assim uma igreja, uma denominação, mas a gente estuda, assim, a gente faz debate, histórias bíblicas que a gente sabe, que a gente aprendeu e que a gente transmite para essas crianças, e a gente trabalha nesse sentido dela ter uma fé num Deus criador que criou o homem. E isso tem ajudado muito no comportamento, no amor ao próximo, na convivência com as outras crianças. E até na formação do caráter dessas crianças e adolescentes, né? Com certeza, porque a formação do caráter da criança é desde quando ela nasce até na idade de 10, 12 anos. E esse período ela está com a gente. Então, hoje nós temos uma nave-mãe, que a criança entra com 4 meses, e quando ela sai da nave-mãe, tem 1 ano perto da nave-mãe. Então, ela já vai para o ano. Então, a gente trabalha nesse período de formação de caráter dessa criança. E a nossa responsabilidade é dar uma formação, um princípio de vida, para que quando ela saia de lá, ela tenha um caráter assim, cristão, amoroso, sóbrio, né? E com sonho para ela vencer na vida. E que ela tenha alguma expectativa, apesar da realidade que ela possa estar vivendo dentro de casa, né? Exatamente. Alessandro, o que dizer de uma entidade que atua há mais de 30 anos e que hoje administra uma nave-mãe, que você é diretora? O que Campinas pode dizer a respeito do ANA? Olha, eu sou meio suspeita para falar, né? Eu falo que eu sou apaixonada pelo que eu faço e tenho muito orgulho de ser funcionária do ANA, né? Como o Oswaldo falou, a gente vai além da nossa função ali trabalhista. E eu acho que Campinas tem muito a ganhar com o ANA participando desses projetos, né? Eu vejo ali eu acho que não tem
uma volta melhor do trabalho do que você vê as mães, né? As mães chegam, você já vê a diferença da mãe que quando entra no nosso projeto e depois de um tempo ela já começa a ter uma visão diferenciada do que é ser mãe, do que é uma família, do que é estrutura, do que são valores. Então eu vejo que esse trabalho ele tem vindo para acrescentar ainda mais dentro da nossa sociedade. Márcia, qual que é a responsabilidade de você elaborar, administrar uma equipe como diretora administrativa, de pensar em projetos, pensar em alternativas, pensar em temas, pensar em soluções para a vida dessas crianças? Qual que é a responsabilidade que você sente estando à frente de um trabalho aí junto a um corpo administrativo que cuida de mais de 1.500 crianças na cidade de Campinas? Olha, é bastante grande essa responsabilidade, até mesmo porque assim, eu entrei no ANA como psicóloga, minha formação é psicóloga, eu trabalhei como psicóloga há 4 anos e o ano passado eu fui convidada para assumir a direção, né? Então isso foi um desafio que o Oswaldo me convidou e no primeiro instante eu fiquei um pouco assustada, né? Porque são 289 crianças, mais 18 funcionários e eu fiquei, será que eu vou dar conta, né? Mas assim, eu tenho visto, tem sido uma experiência muito bacana para mim e tem sido um desafio mesmo. E eu tenho uma equipe de trabalho assim maravilhosa, né? Nós juntos nós pensamos em alternativas, né? Então eu não sou uma diretora que delega e faz e me obedece. Então a gente tem uma parceria muito bacana, um comprometimento. A minha equipe é uma equipe muito bacana, muito comprometida. Os funcionários que estão no ANA hoje do Jardim Lopes são funcionários antigos. Nós não temos assim uma rotatividade de funcionários. O meu coordenador pedagógico, ele foi aluno do ANA e hoje ele é o coordenador pedagógico, que é o Diego. Essa também é a maior prova de que o projeto funciona, né? Com certeza. A criança sai de lá e volta para trabalhar junto depois. Então ele está com a gente aí já há mais de 9 anos, né? Então ele tem toda uma história dentro do ANA e isso ajuda bastante, porque ele esteve dos dois lados, né? Como aluno e hoje como funcionário. Então eu vejo que tem sido mesmo realmente um desafio. E a gente tem que estar ali pronta todos os dias, com o sorriso nos lábios, porque o que essas crianças precisam é disso, né? Então não dá para ser ditador. Então tem que ser com amor mesmo, com dedicação e é algo assim que transcende aquilo que a gente espera. É diferente de um trabalho atrás da mesa, no escritório, fazendo cálculos, né? E eu não me vejo nisso. Então eu realmente amo aquilo que eu faço e o ANA para mim é mais do que um sonho, né? Que eu sempre quis trabalhar na área assistencial. Eu trabalhava como psicóloga na área hospitalar, com morte, com pacientes fora de possibilidades terapêuticas, e eu tive a oportunidade de ir para o ANA trabalhar com vida, né? Pulsão de vida. Então isso para mim é muito gratificante. Tem sido assim muito bacana mesmo e gratificante para a minha vida pessoal, profissional. Tenho crescido bastante. As crianças nos ensinam muito, os adolescentes, a equipe. Então, nós não temos rotina, né? Cada dia são coisas novas. Então, acho que isso faz parte aí do processo quando a gente lida com vida, né? Oswaldo, a Márcia falou que um dos frequentadores do projeto aí acabou voltando para atuar na área administrativa. Pelo que vocês têm visto das crianças, a gente está falando de um trabalho de 30 anos que logo vai ter que ser substituído por uma nova geração. Uhum. Essa geração de hoje que vocês estão educando e que estão com o futuro aí nas mãos de vocês, estão prontas para assumir um trabalho e uma responsabilidade como a Ana, por exemplo? Com certeza. Ele não é o único, nós temos outros funcionários que foram ex-alunos, né? E a convivência de vários anos, isso cria um amor no coração das crianças que mesmo quando elas saem, vira e mexe, elas voltam para ver como é que tá, ver os tios, as cozinheiras, faxineiras, porque cria um relacionamento familiar. É uma coisa que eles não têm na casa, mas eles têm lá, então eles voltam para isso. E com certeza, alguns vai se destacar e vai voltar a trabalhar com a gente, vai assumir esse trabalho junto com a gente. Diante de tudo isso que a gente conversou nessa quase 1 hora de bate-papo, Oswaldo, você tem a sensação de missão cumprida ou ainda falta
Ou o Ana ainda tem um sonho, você como presidente da associação ainda tem um sonho, falta alguma coisa para concretizar a missão cumprida do Ana em Campinas? Eu acho que a gente nunca tem missão cumprida na nossa vida, até a gente desfalecer. Então a gente tem um sonho, um amor, um carinho por aquilo que a gente faz. E isso é uma coisa crescente, eu não sei qual é o limite. A gente tem limite pessoal, mas você vai aumentando a equipe, vai aumentando o sonho e vamos embora. Então, agora, é uma situação que a gente tem que trocar as pessoas. Qualquer instituição sem fins lucrativos, ela tem que ter um rodízio de pessoas, porque às vezes você acaba caindo numa rotina, você vai cansando e às vezes você precisa de pessoas com ideias novas, sonhos novos, visão nova. Então, sempre quando tem a votação da reeleição da diretoria, sempre a gente tenta agregar pessoas novas para ir atualizando esse sonho, esse trabalho. Então, eu sei que, por não muito tempo, eu devo sair, entre outras pessoas, para continuar esse trabalho. Quais são os próximos desafios da associação? Então, agora nós estamos nos preparando já para assumir essas 2 naves-mãe. E quando o ANA 2 for todos os recursos que a gente tem, porque como que a gente administra? O ANA, ele tem uma ajuda da prefeitura, um convênio com a prefeitura, mas ele tem uma quantidade de padrinhos que são membros da comunidade, que apadrinha uma criança com R$50 por mês. E a gente tem também uma instituição internacional que nos ajuda na faixa de $1.000 por mês. Quando o ANA 1, ele já é autossuficiente, ele já tem tudo isso há muito tempo, por isso que teve o sonho da gente fazer o ANA 2. Então nós estamos hoje angariando assim, padrinhos para que esse ANA seja autossuficiente. Quando ele for autossuficiente no sustento dele, a gente tem um sonho de pesquisar uma outra área da cidade para montar um 3º ANA. Aliás, nós já temos aqui no Osiel um projeto e nós estamos com uma parceria com um empresário de Campinas. Provavelmente, para o próximo ano, a gente inaugure um ANA menor para atender na faixa de 120 crianças. Esse é o sonho recente aí. Legal. E para quem está nos assistindo e acompanhou o trabalho todo de vocês e pensou, por que não apadrinhar uma criança? A ideia o procedimento é ligar para vocês, entrar em contato para ver as possibilidades, conhecer o prédio, conhecer o trabalho de vocês. Como que é o passo para se apadrinhar uma criança dentro do ANA? Olha, você pode entrar no site www.ananazareno.com.br. O site está aí na nossa tela para você que está nos assistindo. Ou pelo telefone 3256-6562. Então, se você entrar lá, você vai ver e tem como você apadrinhar, você faça um contato com a gente e você tira informação de que a instituição existe, ela é uma instituição respeitada na cidade, tem um trabalho sério, honesto, prestação de conta aberta ao público e aí você pode nos ajudar, porque sozinho nós não fazemos nada, mas nós temos, assim, centenas de pessoas que nos ajudam nesses projetos. Ótimo. Obrigada, Oswaldo, pela presença. Obrigada, Alessandra. E obrigada, Márcia, por ter participado do nosso programa. Esse foi o programa Espaço Aberto. Hoje a gente conheceu, então, o trabalho da Associação Nazarena Assistencial Beneficente, que atua na cidade de Campinas, que completa 30 anos agora em 2015. O Oswaldo deixou alguns contatos, eu vou repetir para você. O site deles é o ananazareno.com.br. Os telefones estão aí na tela e eles também têm fanpage, se você quiser acompanhar os trabalhos, as fotos, as atividades e os planejamentos deles, você acompanha no facebook.com/Associação Nazarena Assistencial Beneficente. Nós ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia, lembrando que esse foi o 50º programa Espaço Aberto aí da TV Câmara. Continue com a nossa programação e até a próxima edição.